Sejam bem-vindos, caras, tão maluquinhos, caras doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar analisando agora a zaga para a rodada 33, uma posição ingrata de se escalar. Cara, e a gente vai estar indo com a zaga segura Thiago Panse... Caramba, eu sou incapaz de falar o nome desse maluco. Se souber, manda aí nos comentários. E Lucas Ribeiro, parceiro de zaga no Internacional. Infelizmente, Rodrigo Moledo teve uma lesão gravíssima e ele não vai estar voltando. Estimamos as melhores. E desde já, se você está afim de uma análise diferenciada, se você está afim de ver comparações além daquelas barrinhas de média, você chegou no lugar certo. Já aproveita e se inscreve aí, confere nosso Insta no @cartologiafc e o nosso canal Telegram. Cara, antes da gente falar das dicas moderadas e ousadas, vamos olhar o nosso mapa pra gente ter um norte de onde ir e principalmente um sul de onde não ir. Cara, se você tá com dúvida em como ler o mapa do confronto, quer entender como ele é calculado, confere aqui na descrição do vídeo um link pro nosso episódio de matemática, que toda a matemática por trás dos nossos indicadores, nossos gráficos estão explicados lá. Então assim, de primeira, o que são os soberanos aqui na Zona Verde seriam o Atlético Mineiro e o Internacional, com destaque para a oportunidade, mas não execução, do Vasco da Gama. E cara, quando eu digo falta de execução, falta muita execução. Eu queria muito cravar Leandro Castan ou Ricardo, ter a oportunidade de colocar eles no time. Mas eles vêm de jogos muito ruins, uma dependência bizarra de SG, uma ausência de falta sofrida, desarme. Deixa muito bolado, então infelizmente não vou estar trazendo zagueiros do Vasco, porque novamente o Cartologia defende muito escalar zagueiros com scouts básicos. Se você vai querer escalar a zaga pensando em SG, aí você vai ter que ter uma mentalidade de tiro curto, tentar acertar os 4 ali de uma vez. E cara, acho isso muito loteria aí, a gente vai tentar ir com um negócio mais baseado na estatística aqui. Então, depois, eu acho que vão ter oportunidades no Flu. A gente elogiou repetidamente a zaga fluminense aqui e são bons zagueiros. E tem a volta do Nino nessa rodada, que é bem importante. Gostaria de estar acessando o Léo Ortiz. Ele jogando fora de casa tem uma regularidade bem interessante. Se eu não me engano, mais de 30% das vezes jogando fora de casa passou de 5 pontos. Mas ele tem um dos confrontos mais complicados possíveis contra o Internacional. Você pode ver que são pontas diametrais aí. E a gente não vai estar acessando ele. Mesmo argumento para a gente não estar acessando o Thiago Heleno, que a gente já pensou tantas vezes. A gente vai estar buscando sim alguém do Goiás. Cara, a zaga do Goiás é o seguinte. Acho que talvez seja a zaga com menos SGs no campeonato. Mas se bem que teve um tantinho agora no final. Teve umas 3 rodadas com SG jogando em casa, né? Mas fora de casa, cara, é uma zaga que nunca soube o que é um SG, mas ainda assim uma média básica bem considerável aí, a gente vai estar acessando. Tranquilo? E mais um nome foi o que a gente falou, cara, do Ceará. Você vê que o Ceará tá ali numa zona azul, tá faltando um pouquinho de execução e de fato, cara, tá faltando SGs para os times do Ceará e eles não estão conseguindo fazer, tipo, gols. Mas ainda assim, uma média básica bem legal, que é o que a gente vai conversar quando a gente falar do menino Thiagão. Já tá aqui na tela. Cara, por que que eu tô impulsionado? Eu coloquei ele. Os 2 últimos jogos do Atlético Paranaense jogando fora de casa forneceu excelentes pontuações para os zagueiros mandantes. Você teve um Sabino, um Juninho. E no passado, cara, já vai ter um Gustavo Gomes, um Chico também fazendo boas pontuações. Claro que nesse meio tempo vão ter umas desgraças ali, tipo Lucas Carlos e Léo Ortiz. Fato é que a média recente cedida está em 4,18, muito acima da média total, o que significa que zagueiros têm sido favorecidos jogando contra o Atlético Paranaense, jogando em casa. Do ponto de vista do Ceará, você vai ver o Thiago sendo o melhor zagueiro consecutivo em casa nas últimas 3 rodadas, fazendo 3, 5,5, 3. Novamente aqui, cara, não são pontuações estelares, mas são pontuações regulares para um cara que a gente quer dar segurança para nossa zaga aí. Se a gente vê o radar, as maiores oportunidades gritantes são de finalização. Então a gente está buscando aquele cara que tem uma boa presença de área, mas a gente espera que o potencial de desarme, que hoje está em 40% acima da média do Ceará, consiga forçar um Atlético Paranaense que não tem cedido tantos desarmes. Se a gente olhar o nosso meninão, ele está acima da média em finalizações para fora, né, o dobro da média do campeonato, e com 1,91 desarmes por jogo, que é um número excelente. Por quê? É um número básico, é um número que garante que, pô, pelo menos se tudo der errado, a gente vê 2 pontinhos ali, a gente não vê uma desgraça maior. Saldo de faltas dele hoje está negativo e a maior preocupação que fica aqui, e por isso que a gente acabou indo nele, não no Luiz Otávio, cara, hoje o Atlético Paranaense força o dobro da média do campeonato para cartões amarelos. Então, assim, é uma preocupação muito forte que a gente teve, a gente ponderou inclusive não colocar ele, mas o Luiz Otávio acabou se destacando nesse indicador, colocamos o Thiago Pano 7 aqui. Vamos dar um overview de como ele é? Cara, jogando em casa em 33% das ocasiões, ou seja, de 12 jogos, em 4 deles ele ficou entre 5 e 8, e o que é destaque, acho que é quando você compõe um pouco de como tem sido as pontuações dele em casa, você vai ver que não tem SG, e ele tem aumentado muito o volume de finalizações. Quando você casa isso com o radar, é a oportunidade perfeita da gente poder sonhar
ganhar com um golzinho ali. Então, desde a rodada 30, ele tem mantido uma perenidade aí nas suas regularidades e sempre com uma camadazinha de desarmes. É o que a gente vai estar tentando apostar nosso menino Thiagão. Já quando a gente vai para o Internacional, a história é um pouco diferente. Por quê? O Red Bull Bragantino tem dado muitos pontos positivos para zagueiros. Por quê? Gil sem SG 4.1, Thiago sem SG 5.5, Alan 7.1, Sabino 7.2. Então, cara, uma média recente cedida de 3.05, sem muitos SGs sendo fornecidos. Com o Bragantino, a gente sabe que o Bragantino é um time que tem sido efetivo na execução dos gols. Do lado de vista da Internacional, ele tem sobressaído com SGs e algumas cagadas. Como que eu digo cagada? Cara, o Vitor Cuesta vem de um gol e assistência, sendo que assim, é muito impossível você achar que isso vai ser uma coisa muito regular para ele. Fora que mesmo com gol e assistência, ele não consegue performar acima disso, porque faltam scouts básicos. Por isso, a gente está indo num nome, no Lucas Ribeiro, porque ele tem se destacado justamente nos scouts básicos. E aqui eu vou destacar desarmes e principalmente falta sofrida. Então você vai ver que ele está acima da média em faltas sofridas, está acima da média de desarmes, com o potencial de aumentar, porque você vai ver que o Bragantino cede 1.82 desarmes por jogo, acima da média do campeonato de 1.36. Também não tem cartões amarelos, eu sei que você vai falar, ele não tem muito jogo, mas saldo de faltas dele hoje está zerado, é um cara que também não comete muito passes incompletos. Ele tem poucos jogos, a gente vai ver que vai estar optando por ele, porque nos jogos recentes, mesmo sem o SG, conseguiu ali um volume de desarmes bem significativo que garantiu pontuações ok. Jogando dentro de casa, ele tem poucos jogos. Se você quiser dar uma de Dalbertão, 50% das vezes ele ficou entre 5 e 8, tá? E aí, cara, novamente uma das zagas mais divertidas do campeonato e divertidas pelo potencial dela fora do SG é o time do Goiás. O duro é que tem um confronto bem complicado contra o Flu. Cara, se você pegar da 24ª rodada pra cá, o melhor zagueiro mandante ali, o visitante contra o Flu foi o Bruno Alves e Canu fazendo 2.8. Só que, cara, do lado do Goiás, você vai ter um David Duarte metendo 10 pontos na rodada passada, 4 pontos na rodada 29, 4.4 na rodada 26. O potencial aqui é de desarme, falta sofrida e finalização para fora, todos os quesitos que o nosso menino tá acima da média do campeonato, 1.72 desarmes por jogo, tá acima da média de finalização para fora e finalização defendida, tem o potencial de gol ali dele. E, cara, hoje ele tá entre os top 30 da posição. Eu sei que você vai ficar bolado, porque esse talvez seja um jogo que o Flu tem a maior oportunidade de amassar, mas ele não precisa de SG. Cara, da rodada 24 pra cá, ele só teve SG na rodada 24 em si. Depois sem SG, finalizando, 4.4. Teve uma rodada ruim. Depois só desarmando, 4 pontos. Depois com um golzinho, ele ainda bateu 10 pontos, fazendo 2 pontos de finalizações. É um cara que tem uma presença de área muito forte, até pelo tamanho dele. Cara, ele jogando fora de casa não vai ter uma representatividade tremenda, apesar de que eu advogo a regularidade dele. 36% dos jogos entre 3 e 5 para um zagueiro visitante é muito bom, cara. E se você puder sonhar ainda com os 18%, ou seja, os 2 joguinhos aí que ele passou de 8 pontos, é uma boa mistura de moderado com um pouquinho mais ousado. Só que, do mesmo jeito que eu falei do Goiás, cara, eu acho que também tem oportunidade de lado do Flu, velho. O Flu jogando dentro de casa tem jogadores que têm atuado muito bem, e um deles é o Nino, que voltou no último jogo. Nino, que já foi recorrentemente um dos melhores zagueiros quando jogou. Só que pelo lado do Goiás, cara, um dos melhores aí vai ser o Vitor Cuesta, fazendo 5.7, o Sabino 5.8. Mas a média recente do Flu tem 5.06. Quais são as nossas oportunidades? Novamente, desarme. Patinha, você busca o desarme. Cara, eu naveguei por entre as entranhas dessa rodada para buscar oportunidade de desarme para os nossos zagueiros, tá? Oportunidades ainda em finalização defendida e falta sofrida, coisas que o nosso menino ainda não está acima da média de finalização defendida, mas está muito acima da média de faltas sofridas. Pode ver que o saldo de faltas dele está bem positivo. Tem um potencialzinho de gol, mas isso é mais sonho. O que eu gosto, o potencial de desarme dele tá aqui, ó, plau, bem acima da média. Ele é um cara que tem tomado mais cartões amarelos do que a gente gostaria, mas o baixo número de jogos também faz uma inflada nisso daí. O fato do saldo de faltas dele tá positivo me deixa isso com um pouco mais de tranquilidade, tá? Ele ficou um bom tempo fora, ele teve o último jogo, mas novamente, mesmo com SG, conseguiu atuar acima da média, fazendo 3.8 aí de scouts básicos, e ele jogando dentro de casa tem poucos jogos, mas dos 12, 6 deles ele acabou passando de 5 pontinhos, o que nos transmite um pouco de regularidade. Novamente, tanto ele quanto o David Duarte não são caras que eu coloco pensando no SG, aliás, como nenhum dos que eu falei aqui. Por isso eu não acho nada impossível colocar Nino e David Duarte. São dois zagueiros que se destacam por fazer boas pontuações jogando fora do SG. Por isso, vale muito a pena talvez mesclar um deles com o Thiago ou meter os dois mesmo. Por fim, cara, eu sei que você vai falar, mas o Galo tá na zona verde, tem que meter o Júnior Alonso, o cara vem de pontuações explosivas. Vem.
de SG mais assistência fez 10, depois SG mais o gol fez 11. Então, assim, mentira, fez o gol e fez 11 pontos. Então, assim, o Júnior Alonso vem de uma média recente explosiva. Se pegar na média na rodada 18, fez um 9.2 ali com SG, mas só desarmando, fazendo 4. Contudo, cara, ele é bem errático, tá? Ele vai do céu pro inferno muito rápido, mas ele tem um dos confrontos mais favoráveis, até porque o Fortaleza tá tendo muita dificuldade em conseguir agredir o SG adversário. Quais são as oportunidades aqui? Match verde nenhum. Só que, cara, o espaço azul, que é o executado pelo Atlético Mineiro, tem sido bizarro. E isso nos fornece um pouco da hipótese dele conseguir suprimir a média recente tão baixa cedida pela Fortaleza. O cara, ele tá com 2.1 desarmes, acima de muitos dos que a gente falou até agora. Ele tá com assistência de uma média de assistências aí, mas a gente sabe que é roubadinho. Ele tá acima da média de finalizações, o que mostra a boa presença diária dele, tendo convertido em um gol a cada 10 jogos. Saldo de faltas dele bem negativo, e isso tem correspondido a ele estar acima da média em cartões amarelos. Contudo, a gente está apostando um pouco nessa tal da boa fase dele atual. Cara, de 10 jogos, 40% deles foram acima de 8 pontos, a gente está falando de zagueiro aqui, sendo que 60% deles foram acima de 5 pontos, tá? Novamente, eu acho que esse cara, sem scouts decisivos, e aqui eu incluo assistência, gol e SG, ele não brilha acima dos 3 pontos. Então, eu acho ele versus Thiago Panucci tão óbvio que é ele. Mas, fato é que a gente tem que dar palmas aí para quando o cara tá numa fase excelente. Por isso, o nosso menino Júnior Alonso vai entrar com uma dica um pouco mais ousada, dada a dependência dele dessa teoria de que ele faria um gol. Sendo assim, as nossas dicas seguras vão de Thiago do Ceará, Lucas Ribeiro no Internacional, os zagueiros notórios pelas suas médias básicas, David Duarte e Nino do Fluminense, e uma dica um pouco mais ousada de um cara que tem se destacado pela presença diária, nosso menino Júnior Alonso. Se você gostou, por favor, curte, isso ajuda a gente a aparecer para cada vez mais pessoas. Se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos, a gente mantém toda essa diligência estatística, não importa na posição, não importa a rodada. Se você gostou dos gráficos, quer analisar eles com calma, cara, se inscreve lá no nosso Instagram, que a gente divulga periodicamente todas as nossas cadernetas de análise, um PDF, você baixa, curte, faz o que você quiser, compartilha com seus amigos. Confere também o nosso Instagram, no @cartologiafc, onde a gente vai postando as escalações do time, alguns comentários, alguns memezinhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreve, compartilha com seus amigos e, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!